O pessoal gostou das cadeiras pretas, né? Todo mundo sentou lá atrás, né? Então tá bom. Mas nós vamos fazer assim, ó. Vou dar aí a oportunidade aí de você sentar mais para frente. Daqui a pouquinho. Quem está nos visitando pela primeira vez aí? Tem alguém? Aqui tem alguém? Ali? Então tá bom. Então, eu vou deixar assim 2 minutos aí para você levantar, dar um abraço em alguém que você não deu hoje ainda. Tá? Dê um abraço aqui nos nossos visitantes aqui, ó. Você que está do lado dessa pessoa que levantou a mão. E depois, se você quiser sentar mais para frente, fique à vontade. Vamos lá, gente, só falta 1 minuto e 45, porque já passaram 15 segundos. Amém. Isso aí, gente. Então, quando você for sentar de novo, você pode sentar um pouquinho mais para frente. Ok? Vamos. É difícil, né? Quando a gente faz um movimento assim para depois acalmar, não é muito fácil. Mas amém. Irmãos, todas as cadeiras brancas vão ser substituídas por essas cadeiras pretas. E já vou falar, né, porque o pessoal está perguntando, né? Ah, mas por que não é mais branco? É como a gente está dividindo o espaço aqui com a escola, e na verdade a escola está usando muito mais o espaço do que nós, e na escola são crianças, as cadeiras acabam sujando um pouco mais, né? E as nossas zeladoras, são 2 zeladoras, uma zeladora da escola, uma zeladora da SEC. Muitas vezes elas não conseguem durante a semana limpar todas as cadeiras. Então às vezes a gente chega aqui e tem uma cadeira ali com a marca de um pé, né? Mas é um pé abençoado, é um pé que vai proclamar o Evangelho. Então abençoe essa marca de pé na cadeira, tá bom? Não fique bravo. Mas com uma cor um pouco mais escura, vai nos ajudar. Amém? Quem trouxe a Bíblia aí de verdade? Oh, glória, aleluia. Quem não trouxe, senta perto de um crente. Lucas 19. Lucas 19,
Essa história, essa passagem bíblica, ela é muito conhecida e fala de um homem que teve um encontro com Jesus. Ou Jesus se encontrou com ele, né? Eu creio que a segunda opção é mais certa, né? Jesus foi de encontro com Zaqueu. E um dia Jesus ele veio ao nosso encontro. Você sabia que no planeta Terra existem 2 tipos de pessoa? Somente isso. Só tem 2 tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que Jesus teve um encontro com ela e ela teve um encontro com Jesus, como aconteceu com Zaqueu. E tem aquela pessoa que ainda não teve esse encontro. Quando o Senhor chamou Moisés e deu a Moisés todas as especificações, deu a Moisés a planta, o projeto do tabernáculo, para que Moisés construísse aquele tabernáculo, e depois aquele tabernáculo ele foi chamado o lugar do encontro com Deus. Então eu creio que há no coração de Deus, há um anseio no coração de Deus, de se encontrar conosco. O Senhor quer nos encontrar, e quer que nós o encontremos. Há um anseio no coração de Deus desse encontro, dele próprio com o homem, com o ser humano. E esse texto fala da história do dia em que Zaqueu, o publicano, se encontrou com Jesus. E Zaqueu passou a fazer parte desse grupo das pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Logicamente que esse encontro muito mais preparado, muito mais arquitetado pelo próprio Jesus. Mas também é necessário que no coração do homem tenha pelo menos uma fagulha do desejo de se encontrar com o Senhor. Mas a verdade é que só há 2 grupos de pessoas nesse planeta: aqueles que encontraram-se com o Senhor e aqueles que ainda vão se encontrar com Ele. Amém? Qual parte você faz? Um dia, achei muito engraçado uma pessoa contando assim uma história lá, né, que uma pessoa chegou para ele estava muito indignado com aquilo, porque a pessoa chegou para ele e falou assim: você sabia que tem 2 tipos de pessoas, os que foram na Disney e os que não foram na Disney? E ele estava muito indignado com aquilo. E na verdade, eu acho que quando a pessoa vai na Disney, é um fato assim, né, a pessoa, vamos falar assim, humanamente falando, com os princípios desse século, né, é algo talvez impactante. E muita gente que vai na Disney, né, fala isso assim: eu fui na Disney, né? Agora você imagina ter um encontro com Jesus, né? Mas essa pessoa que contava essa história, ele estava muito indignado com essa pessoa que fazia essa diferenciação de quem foi e quem não foi na Disney. Mas eu estou dizendo para você aqui que não tem nada a ver com Disney, tem a ver com Jesus. Os que encontraram-se com Jesus e aqueles que vão se encontrar com Jesus. Irmão, Zaqueu ele era judeu. Só que ele era um judeu que trabalhava para os romanos. Ele era um cobrador de impostos. Então Zaqueu ele cobrava os impostos que a carga de impostos que Roma colocava sobre o seu próprio povo, sobre os seus próprios irmãos. Então Zaqueu ele era odiado pelos seus irmãos. Zaqueu, por onde ele passava, as pessoas se afastavam dele da mesma forma que se afastavam dos leprosos. As pessoas tinham um ódio de Zaqueu. E a Bíblia fala que além de tudo ele tinha ficado rico. Então você imagine aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas fazendo um sobre-esforço para poder pagar o imposto que Roma os fazia à força pagar, e eles entregavam isso na mão de Zaqueu, que tinha se vendido a Roma, prestava o serviço a Roma, uma espécie, ele era olhado como uma espécie de um traidor do seu povo, e aquelas pessoas tinham que entregar aquele dinheirinho
do seu trabalho ali suado, muitas vezes deixava de comprar alguma coisa para sua casa, para poder pagar aquele imposto que era colocado sobre eles, e aquilo ia na mão do Zaqueu. Então Zaqueu, ele era rejeitado pela sociedade, tanto que muitas pessoas ficaram escandalizadas quando Jesus foi para a casa de Zaqueu. E aí, irmãos, a palavra fala assim que, no capítulo 19, no versículo 8, mostra para nós uma reação de Zaqueu, no momento, né, ou ali naquele momento ali, que ele conheceu Jesus. Zaqueu, ele levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. Irmãos, essa expressão aqui é uma expressão do poder de Deus que transforma a vida do homem. É a capacidade do Evangelho transformar o homem. O Evangelho, ele não nos foi dado para resolver os nossos problemas. O Evangelho, ele não nos foi dado para nos trazer conforto. O Evangelho, ele não nos foi anunciado para que a gente pudesse encaixá-lo na nossa vida, em algumas áreas da nossa vida. Ou seja, bom, eu preciso de uma cura, então eu vou buscar Deus para que essa cura alcance a minha vida. Eu preciso de uma solução, eu preciso de um milagre, eu preciso resolver alguns problemas na minha vida, então eu vou buscar o Senhor para que a minha vida seja ajustada. Não, o Evangelho, ele foi nos dado, através de Jesus, para transformar a nossa vida, para mudar a nossa vida como um todo. E quando o Evangelho chega na vida de uma pessoa, ele tem poder de transformar a vida dessa pessoa. Então nós vemos aqui esse relato de que Zaqueu, ele se levanta e ele olha para Jesus, ele fala: Senhor, Senhor. Hoje existe uma crise, irmãos, entre aqueles que ouvem o Evangelho, porque as pessoas têm uma facilidade de receber Jesus como Salvador, porque as pessoas têm medo de ir para o inferno, as pessoas têm medo de serem condenadas ao inferno, então elas precisam de um Salvador, mas nem todos que recebem Jesus como Salvador têm disposição no coração de receber Jesus como Senhor. Porque se Ele é o meu Senhor, eu tenho que me submeter a Ele. E o ser humano tem uma grande dificuldade de se submeter. O ser humano, ele quer ser salvo, mas ele quer continuar sendo o Senhor da sua vida. O ser humano quer continuar a fazer as suas escolhas do seu jeito, do seu modo, da forma que lhe agrada. Mas Zaqueu, ele teve uma revelação. Ele se levanta e ele não chama Jesus simplesmente de meu Salvador, mas ele chama Jesus de meu Senhor. E Zaqueu está disposto a submeter a sua vida, a se render ao governo e ao senhorio de Cristo. E aí ele fala assim: olha, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E sabe, irmãos, Zaqueu não tinha 2 panelas, não, e uma cama. Porque se a gente tem 2 panelas, é fácil a gente até dar uma para alguém. Mas a Bíblia fala que ele era rico. Então o que ele estava disposto a dar aqui era muita coisa. E ele fala assim: se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então é o poder do Evangelho na vida de um homem. E sabe, irmãos, quando Zaqueu, ele escuta que Jesus, ele recebe a notícia
que Jesus está entrando em Jericó. Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, acende um lampejo de consciência, de revelação na vida de Zaqueu, e ele tem o desejo de ver Jesus. A Bíblia fala que ele era um homem de pequena estatura, ele era um baixinho, e aquela multidão impedia que Zaqueu conseguisse ver Jesus. Então a Bíblia fala que ele corre, e ele sobe numa figueira, e essa figueira estava ao lado do caminho. Por quê? Porque era algo da cultura daquelas cidades, daqueles povos, plantar essas figueiras. A Bíblia fala de sicômoro, chama essa planta de sicômoro, que é uma figueira, uma espécie de uma figueira brava. Não era aquela figueira original que dava aquele figo saboroso, mas servia. E eles plantavam essa árvore ao longo do caminho, e ela era uma árvore frondosa, aonde as pessoas que passavam poderiam descansar na sua sombra. Ela era também uma árvore não muito alta, então foi fácil para Zaqueu subir ali. E tem algo interessante, irmão, sobre essa árvore, que esse figo, ele precisava ser ferido, para que ele pudesse amadurecer e pudesse ser consumido. Se esse figo do sicômoro ou dessa figueira brava, se ele não fosse ferido, ele ia apodrecendo, e ele servia de casulo para larvas, para insetos. Então, o que as pessoas faziam? Quando aqueles figos estavam ali viçosos, ainda verdes, eles pegavam um prego ou um objeto cortante e riscava o figo. Talvez você já viu fazer isso numa mão, né? A moçada aqui acho que não vai entender o que eu estou falando, né? Porque já vai no mercado, compra o mamão hoje na bandejinha já fatiado, né? Não é assim? Esses dias eu fui ver a melancia no mercado, já vem na bandejinha fatiada, bonita, só você comer. Mas antigamente a gente ia no pé de figo, aqueles figos meio mamão, né? Aqueles mamão meio caipira, e você colhia o mamão, levava o mamão para casa e riscava o mamão. Quem já fez isso aí? Então você já deve ter aí 40 para frente, se você já fez isso. E para que a gente riscava o mamão? Você riscava o mamão, ele exalava um líquido, um leite branco, né, o mamão, e aquilo fazia com que o mamão viesse a madurar e pudesse ser consumido, porque senão ele não madurava, ele meio que murchava ali, ficava tipo um isopor. Segundo os estudiosos, quando você risca a fruta, que é o caso do mamão, e que é o caso dessa espécie de figo aqui, você risca ele exala alguns gases, e um dos principais gases aqui é o tal do etileno. Isso proporciona que ele venha a amadurecer e pode ser consumido. E sabe com que eles faziam isso, irmão, nesse tempo aqui? Com prego. Eles feriam a fruta com prego. Tinha um profeta chamado Amós, que é interessante a vida de Amós. Amós, ele não era filho de profeta, não era neto de profeta, ele não era de família de profeta, mas Deus quebra protocolos e chama esse homem para ser um profeta. E Amós, ele era boiadeiro e riscador de figo. Olha que interessante, ele era de profissão aquele cara que chegava nos figos e riscava os figos com prego. E a gente também, né? A gente não é filho de judeu, não é descendente de judeu, não temos nada a ver com judeu. E o Senhor quebrou o protocolo e nos chamou para fazer parte da sua família. Amém? Então talvez você tenha aquele dia que você levanta e fala, puxa vida, mas eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu sou um zero à esquerda. Hã?
Sou só um riscador de mamão, de figo. Mas, irmãos, o Senhor faz assim. Ele chama aquele que não é, para enganar aqueles que são. Deus faz isso, pela sua misericórdia e bondade. E sabe, e a gente assim, ó, a gente não tem o que dizer que foi por alguma coisa que a gente era, ou que a gente tinha. Não, foi somente pela graça e misericórdia de Deus que nós fomos alcançados. E Amós, ele era um boiadeiro, um riscador de mamão, e o Senhor chamou e falou assim: você vai ser um profeta no meio do meu povo. E talvez você seja um Amós desses aí. Talvez você seja um simples riscador de mamão. Mas o Senhor, nesse tempo agora, no tempo que se chama hoje, como a palavra de Hebreus fala lá, o Senhor quer levantar a sua vida para fazer diferença nesse tempo, agora, hoje. Se tão somente você ouvir o coração do Senhor. E sabe, irmãos, nós lembramos de alguém também que foi ferido pelo prego, que foi Jesus. E eu estava pensando nisso, né, que Jesus, ele também foi ferido pelos pregos, pelos cravos. E quando Jesus foi ferido, também ele exalou algo, e esse algo gerou vida. Mas o sicômoro ali, o figo bravo e o mamão, ele precisa ser ferido, porque há nele, na sua composição, algo ruim que precisa sair para fora. Mas Jesus não tinha nada de ruim nele. Porque Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. É aquele que nunca pecou. Mas quando aquele prego feria Jesus, na verdade estava ferindo eu. Estava ferindo você. Porque era para mim estar naquela cruz, era para você estar naquela cruz. E porque ele foi ferido, hoje nós podemos ser um bom fruto. Eu e você podemos ser um bom fruto. E aí, amados, o Senhor Jesus fala aqui, lá em Lucas, capítulo 9, 23, vamos ler lá, volta um pouquinho para trás. Ele fala assim: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, e eu creio que nesse versículo aqui está a grande diferença, está o grande contraste da intenção do nosso coração. Nesse versículo está o grande contraste da nossa expectativa acerca de Jesus. Eu estou atrás de Jesus somente por causa de salvação. Eu estou atrás de Jesus porque eu preciso de uma cura, porque eu preciso de uma solução de problema, porque eu preciso de alguma restauração na minha vida simplesmente. E olha, não tem problema a gente buscar o Senhor por isso, por uma restauração, por uma cura, por uma libertação, para solucionar alguma coisa que está desajustada na nossa vida. Até porque a gente ora uns pelos outros por isso, não é mesmo? Então não tem problema. Mas se eu estou atrás de Jesus, somente com essa expectativa, eu preciso reavaliar a minha expectativa. E esse texto aqui, esse versículo é um contraste em relação à expectativa do coração do homem. Se nós estamos em busca de Jesus por conta do senhorio de Cristo, dele ser Senhor nas nossas vidas, ou simplesmente o nosso Salvador. Porque ele fala assim, ó, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É o prego riscando o figo bravo. Eu e você somos esse figo bravo. Eu e você somos esse fruto que, se não for riscado pelo prego, nós vamos apodrecer. Nós não vamos conseguir alimentar ninguém. Muito mal nós vamos nos alimentar. Esse sicômoro, ou esse figo bravo, se ele não fosse riscado, ele iria murchando
apodrecendo, e as moscas, as larvas, os mosquitos iam sentando nele, e iam fazendo dele uma casa de larvas. Então ele precisava ser riscado pelo prego. Negar-se a si mesmo é ser riscado pelo prego. É o prego machucar a gente. Lógico, você não vai chegar em casa, você não vai pegar o prego e não vai ficar riscando o seu braço, por favor, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas Jesus, ele fala assim, ó, negue-se a si mesmo. O que é o ser humano negar-se a si mesmo? É o ser humano chegar para Deus e falar, Senhor, eu não quero mais governar a minha vida do meu jeito. Eu não quero mais caminhar segundo o governo que eu estabeleço para a minha vida, mas eu quero substituir o governo que eu um dia estabeleci na minha vida pelo teu governo. É uma troca de reinado, é destronar um governo para que outro governo assuma o trono. Isso é negar a si mesmo. Isso é o prego nos riscar. Agora, quando que isso acontece? Tem alguém aqui que vai se batizar que está aqui hoje? Tem alguém? Sei que a Laura está na salinha, mais ninguém? Hoje nós vamos ter, a Laura está ali, quer dizer, mais alguém aí que vai se batizar hoje? Bom, esse negar-se a si mesmo, não é só quando a gente se decide a andar com o Senhor. Não é só quando a gente toma a decisão por esse passo que a Laura e mais esses irmãos tomaram no dia de hoje, de entregar-se ao batismo. Quando que nós devemos negar a nós mesmos? O que o texto diz aí? Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia. Irmãos, vocês sabem o que é a revelação dessa palavra aqui, estudando, né? Estudando exegese, hermenêutica e tantos temas que envolvem a teologia. Você sabe o que significa a cada dia? Vou explicar para você o que significa a cada dia. Significa a cada dia. Todo dia. Todo dia nós temos que tomar a nossa cruz. Todo dia eu tenho que chegar numa mãozinha ali, ó, riscar ele. Passar o prego. Todo dia, irmãos, nós temos que abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas capacidades. Todos os dias nós temos que nos render ao senhorio de Cristo. Todos os dias nós temos que entender quando Jesus orou assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na minha vida, assim como ela é feita nos céus. Irmãos, nos céus, a vontade do Senhor é soberana. Nos céus, a vontade do Senhor ela é estabelecida completamente. Nos céus, a vontade do Senhor, ela acontece a todo tempo e a todo momento. E assim como é a vontade de Deus nos céus, ela precisa ser na nossa vida. Venha o teu reino. Você sabia que nós temos a síndrome de reis? Nós temos. Nós queremos reinar. O pecado colocou em nós uma tendência de querermos reinar nas nossas próprias vidas. Nós temos dificuldade de nos submeter. Nós temos dificuldade de nos aconselhar. Nós temos dificuldade de ouvir aquilo que nós não gostamos de ouvir, mas é verdade para as nossas vidas. Nós temos dificuldade de ser admoestados. Nós temos dificuldade de sermos corrigidos. Nós temos dificuldade de sermos repreendidos. Por quê? Porque nós temos uma síndrome de rei. Nós queremos reinar. Mas Jesus falou: venha o
teu reino. O teu reino. Então, amados, tomar a cruz a cada dia é nós abrirmos mão do governo das nossas vidas. É a gente deixar de lado, a gente abandonar o governo das nossas vidas, a nossa forma de fazer as coisas e permitir que o governo de Deus passe a governar as nossas vidas. Isso é negar a si mesmo e tomar a cada dia a nossa cruz e seguir o Senhor. E Jesus fala assim, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perder a sua vida. Aqui ele faz um trocadilho de palavra, todos os dias, irmãos, nós levantamos e nós tentamos nós mesmos salvar as nossas vidas. Com as nossas próprias forças, com as nossas próprias defesas, com as nossas barreiras. E nós queremos nos defender de várias maneiras. Mas aí, quando a gente olha, aí a gente se cansa. Né? Você já se sentiu cansado, enfadado? A gente se cansa porque nós estamos lutando com a força do nosso braço. E aí nós começamos a perceber que nós estamos perdendo a nossa vida. Mas a Bíblia fala assim, mas qualquer que, por minha causa, Jesus falou, perder a sua vida, esse a salvará. Então, como que nós podemos salvar a nossa vida? É tentando nos defender com as nossas capacidades? Não. É perdendo a nossa vida. Perdendo essa vontade de nos autogovernar e permitir que o Senhor venha governar a nossa vida. Então, essa figura dessa árvore de Zaqueu, ela tem muito a ver com a minha e a tua vida. Por quê? Porque Zaqueu, ele encontrou uma maneira de chegar a Jesus. E era uma maneira humana. A figueira é uma figura que pode ser da religião. A figueira, ela é uma figura de uma vida religiosa. Mas ela não é suficiente. Não foi em cima da figueira, mas foi quando, na sua casa, no que é mais simples para nós, que é o nosso ambiente de família, na mesa, na sua mesa, que Zaqueu teve encontro com Jesus. E esse encontro, irmãos, transformou a vida desse homem. Esse verdadeiro encontro. Por quê? Porque aí, ele teve a revelação de Jesus. Quando ele encontra com Jesus, ele entendeu quem era Jesus. E nós precisamos ter a revelação de quem é Jesus. Quando nós temos a revelação de quem é Jesus, irmãos, a nossa oração muda, o nosso louvor muda, a nossa adoração muda. Eu sempre falo aqui, já falei algumas vezes, que o africano, ele tem um entendimento da presença de Jesus no momento da adoração. Você pode olhar isso, você pode procurar aí nas fontes aí, né, tem no próprio site lá, Servindo com a Palavra, tem alguns vídeos da igreja na África, adorando, celebrando a Deus. Irmãos, aquilo é incrível, eles têm a revelação de que o Senhor está no meio deles, e eles celebram de verdade. Então, quando a gente tem a revelação de quem é Jesus, a nossa vida muda,
a nossa casa muda, a nossa oração muda, a nossa adoração muda, a nossa celebração muda, as nossas expectativas em relação à vida muda. Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus, e ele entendeu, ele teve a revelação do Senhor Jesus. E é interessante que o livro de Hebreus, eu queria que você lesse comigo ali, capítulo 1 de Hebreus. Que Hebreus, ele, assim como o Evangelho de João, ele também traz uma revelação do Senhor Jesus para nós. E sabe, irmãos, o contexto do livro de Hebreus, quando essa carta foi enviada à igreja, porque Hebreus é uma carta para a igreja, foi no momento em que a igreja estava passando por algumas crises, como nós estamos passando nos nossos dias. E o escritor de Hebreus, ele fala assim simplesmente: coloquem os olhos de vocês em Jesus. Olhem para Jesus. Olhem para aquele que tem poder de transformar a vida das pessoas. Coloquem a esperança de vocês em Jesus. Tenham um encontro com Jesus. Experimentem aquilo que Zaqueu experimentou. Experimentem aquilo que Amós experimentou. Hebreus fala da centralidade de Cristo. E ele fala assim que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais lá no passado, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Irmãos, Deus nos deu a oportunidade de conhecer Jesus, o seu Filho. O Filho de Deus nos foi revelado. E a palavra fala que ele foi constituído herdeiro de tudo. Tudo pertence a Jesus. Ele é o Senhor de todas as coisas. A gente se preocupa com muita coisa. Nós nos preocupamos com muitas coisas. Lógico, nós precisamos ter responsabilidades. Nós não podemos ser irresponsáveis. Agora nós precisamos lembrar, irmãos, que todas essas coisas que nós nos preocupamos, elas têm um dono. É Jesus. É Jesus. Não sei se você está aqui hoje e talvez você esteja preocupado com alguma coisa, com alguma situação. Então eu quero dizer para você que com o que você está preocupado, com essa situação que você está preocupado, Jesus é dono dessa situação. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele se tornou herdeiro de todas as coisas, porque foi através dele, através de Jesus, que todas as coisas foram feitas. O primeiro capítulo do Evangelho de João vai relatar isso também. E o escritor aos Hebreus, ele continua dizendo assim que Jesus, o Filho de Deus, ele é o resplendor da glória do Pai. Ele resplandece a glória do Pai. Ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Irmãos, ninguém havia visto a Deus. Aí um dia Moisés, que era o amigo de Deus, Moisés era aquele que quando o povo, Deus falou assim, eu vou destruir esse povo. Moisés falou, não, para aí Deus. Olha a ousadia de Moisés. Se colocar na frente e falar, não, o Senhor não vai destruir. Para alguém fazer isso, tinha que ter intimidade com Deus. Para alguém fazer o que Moisés fez, precisa ter intimidade com Deus. Mas um dia esse homem, que tem essa profunda intimidade com Deus, ele pediu para ver Deus, e Deus falou, você não vai suportar me ver, mas faz assim, ó, entra aí na fenda da rocha. Você já viu uma fenda de rocha? Quem vai para o litoral, às vezes vê isso, né? É aquela frestinha da rocha que você consegue entrar aqui, você fica ali, né? Rocha aqui, e só uma aberturazinha assim.
Ele entrou na fenda da rocha. Para eu conseguir entrar na fenda da rocha, ela tem que ser um pouquinho mais larga, a fenda da rocha, né? E aí, irmãos, a Bíblia diz que Deus passou, Moisés viu assim o relampejo da presença de Deus só. Porque se ele visse a Deus, ele ia morrer provavelmente, ele não ia suportar. Mas a Bíblia está dizendo, irmãos, que Jesus, esse ao qual Zaqueu viu, esse homem que sentou na mesa da casa de Zaqueu e comeu com Zaqueu, ele é a expressa imagem do Pai. Então, irmãos, no passado Deus falou através dos profetas aos nossos pais, mas agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, Ele nos revela através do Filho, ao qual Ele constituiu dono e herdeiro de todas as coisas, e por quem Ele fez o mundo. E João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Pai. E esse Jesus, assim como Ele passava em Jericó naquele dia, a Bíblia não diz, e talvez Jesus só entrou em Jericó por causa de Zaqueu, porque Jesus faz isso. Jesus, ele vai de encontro às pessoas de uma forma particular. Ele quer ser encontrado. O Senhor quer ser encontrado. Eu já citei algumas vezes essa situação assim, né? Que o Senhor é aquele pai que brinca de se esconder com seus filhos. Mas você que é pai aqui, que brinca de se esconder com seu filho pequenininho, você se esconde, né? Mas você deixa metade do ombro para fora. Você vai atrás da cortina, deixa o pezão lá. Por que você faz isso? Porque você quer ser encontrado. E assim Deus faz conosco, irmãos. O Senhor está escondido, mas Ele está com o pezão para fora, porque Ele quer ser encontrado. Assim como o Senhor passou aquele dia em Jericó, Ele sabia que Zaqueu estava em cima da figueira, Ele olhou, desce, porque hoje eu quero estar na sua casa, eu quero ter um encontro contigo. E a partir de hoje, Zaqueu, você vai fazer parte da turma que se encontrou comigo, e a sua vida foi mudada. Irmãos, o Senhor, Ele quer se revelar a nós, e Ele se revela através de Jesus Cristo, porque o Filho, Ele é o resplendor da sua glória, Ele é a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Só que aí, irmãos, havia um problema, havia o pecado entre nós e Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E Deus estava lá escondido, com o ombro para fora, com o pé para fora, querendo ser achado pelos seus filhos, mas o pecado impedia o encontro nosso com Deus. Mas aí o escritor de Hebreus lembra aquela igreja desanimada. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O escritor aos Hebreus está lembrando para mim, para você, para a igreja, que Jesus, Ele já pagou a nossa dívida. E nós podemos nos encontrar com Deus. E aí, irmãos, quando Ele traz a memória da igreja sobre Jesus, que Ele é a imagem de Deus, que Ele é aquele que veio e arrancou a inimizade entre nós e Deus, aquele que rasgou o véu, aquele que nos deu o caminho, nos deu acesso ao coração do Pai. Jesus foi aquele que falou agora, podem encontrar o Pai, porque o caminho está livre, vocês podem encontrar o Pai. O escritor de Hebreus mostra essa realidade que nós podemos viver hoje, que nós vivemos hoje. E aí é interessante que daí ele começa a falar de anjo.
E eu comecei a pensar, mas por que isso? Ele começa ele gasta aqui, irmãos, uma carga, ele gasta aqui um tempo, ele gasta aqui palavras, tentando mostrar para a igreja, olha, Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior aos anjos. E eu quero assim arriscar dizer, irmãos, que esse povo aqui talvez estava indo atrás de anjo. Sabe, quando a gente se desanima da caminhada, a gente vai buscar um caminho de idolatria. Lembra o povo lá no deserto? Fizeram o bezerro de ouro. Não, Moisés não vai voltar mais. Não adianta. Não adianta. Nós estamos tudo desanimado aqui, nós estamos tudo cansados disso aqui. Moisés, vamos fazer um bezerro de ouro. Pega lá o Arão, faz o Arão fazer um bezerro de ouro e nós vamos adorar esse bezerro. Eu não sei se a igreja nesse momento aqui, por conta da perseguição, por conta do aperto que eles estavam vivendo, se eles não começaram a ir atrás de anjos. A gente também já foi muito atrás de anjo, né? Eu duvido que você já não fez aquela oração assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né? Muitos de nós já fomos atrás de anjos. Mas na verdade, irmãos, a figura do anjo aqui, ela é uma figura de idolatria. Ela é uma figura de qualquer coisa que possa substituir o nosso Deus. E quantas coisas, irmãos, nos nossos dias que nós estamos vivendo, elas querem tomar o lugar do Senhor nas nossas vidas. Às vezes até mesmo as nossas próprias capacidades, a força do nosso braço, os nossos recursos. E o escritor aos Hebreus, ele está dizendo: coloquem os olhos de vocês em Jesus. Coloquem os olhos de vocês naquele que criou todas as coisas. Coloquem os olhos de vocês naquele que é a expressão, a imagem do Deus vivo. O escritor de Hebreus está tentando levar a igreja para Cristo, para a centralidade de Cristo. Porque essa é a única saída. Lembra quando Pedro chega para Jesus e fala, Jesus chega para Pedro e fala: olha, vocês querem ir embora? Vocês lembram desse texto, irmãos? Porque o que acontece? Jesus começou a apertar. Jesus começou a apertar. E eu quero dizer uma coisa para você aqui hoje, que talvez vai te escandalizar. O evangelho, ele não é inclusivo. Ele é exclusivo. O evangelho não é andar no evangelho, todos são convidados. Mas nem todos conseguem andar. Sabe por quê? Porque tem gente que quer andar do seu jeito e não quer andar do jeito de Deus. Então, se eu chego no evangelho, se eu recebo a revelação do evangelho, o conhecimento do evangelho, mas aí eu chego num ponto da minha vida que eu quero andar do meu jeito, não vai dar certo. Então o evangelho, ele não é inclusivo, ele é exclusivo. E aí, irmãos, Jesus começou a apertar. Jesus pegou os discípulos e começou a apertar os discípulos. E hoje, irmãos, nós somos apertados em vários temas. Nós somos confrontados. E tem muita gente que quando é confrontada, abandona. Tem muita gente que quando você chega para ela e fala: meu querido, minha querida, não é esse o padrão de Deus. O padrão de Deus é esse. Então você precisa abandonar esse padrão e passar a viver esse. Muitas vezes quando se faz isso, as pessoas abandonam. E Jesus começou a apertar os discípulos. Jesus começou a fazer algo muito parecido. Olha, esse é o padrão do reino de Deus. E a Bíblia fala que as pessoas começaram, enquanto Jesus estava multiplicando pão, estava multiplicando peixe, estava curando as enfermidades, as multidões estavam chegando, estavam se aproximando. Gente com fome, gente doente, gente querendo saciar sua fome, gente querendo se sentir bem, ser feliz.
porque o importante é ser feliz. Não, não é esse o padrão do reino de Deus. Mas enquanto Jesus estava dando pão, dando peixe e curando, as pessoas estavam chegando. Quando Jesus começa a revelar o padrão do reino de Deus, e aquelas pessoas começaram a ver que elas precisavam mudar em muitos aspectos, elas começaram a ir embora. E Jesus chega para os discípulos e fala assim: viu, vocês querem ir embora também? E aí Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele vai falar: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, irmãos, só Jesus tem as palavras de vida eterna. E o chamado para nós nesta noite, nós que tivemos um encontro com o Senhor, nós que um dia também subimos na figueira, nós que também um dia que fomos riscados, para ser tirado de nós aquilo que não presta, temos que continuar com os nossos olhos em Cristo. E para finalizar, irmãos, o segundo capítulo de Hebreus, quando ele inicia o segundo capítulo aí, ele fala portanto, se não me engano aqui, eu não sou muito bom de língua portuguesa, mas acho que é uma preposição, é isso? Uma conjunção? É? Obrigado. Então, portanto, né, diante do que ouvimos aqui, né, diante desse assunto que foi discorrido anteriormente aqui, e qual é o assunto? O assunto é que Jesus nos foi revelado, que o próprio Deus se revelou a nós através do Filho. O assunto é que a palavra se fez carne. O assunto é que aquele que criou todas as coisas, tornou-se em forma de homem e veio morar entre nós, veio conhecer as nossas dores, que Ele é o herdeiro de todas as coisas, que foi Ele que fez o mundo, que Ele é o resplendor da glória de Deus, a imagem expressa do Senhor, que Ele está sentado à direita de Deus e que Ele rasgou o véu. Então, diante de tudo isso, irmãos, nós devemos atentar diligentemente, com mais diligência, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então, irmãos, é um apelo. O escritor de Hebreus está dizendo assim: continue caminhando, se apegue na palavra. A palavra de Deus não vai gerar frustração no seu coração. Jesus jamais vai gerar frustração no seu coração. Não se apegue às estruturas, não se apegue às organizações, não se apegue a sistemas, mas se apegue ao Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo, e nós não podemos separar a cabeça do corpo. Entenda isso, porque às vezes, irmão, nós podemos cair no engano de também entender o seguinte: não, eu vou só olhar para Jesus, eu vou só colocar os meus olhos de Jesus, e eu vou me isolar lá na minha casa e não quero saber de mais nada. Errado. Nessa revelação, nesse pacote de revelação, está a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a noiva do Cordeiro, da qual eu e você fazemos parte. E eu quero trazer um conselho para você, irmãos, que é tempo de nós estarmos conectados. Os dias são maus, os dias são difíceis, e você precisa estar conectado ao corpo. E nós temos, irmãos, um problema sério, que nós ficamos passivos, esperando alguém vir e nos levar para essa conexão. Mas eu quero motivar você nessa manhã a buscar os relacionamentos, a buscar estar com os irmãos, a buscar estar com a igreja, a não andar sozinho. E como igreja local, nós temos oferecido para a igreja local algumas ferramentas. Nós temos oferecido os grupos nas casas, para você não ficar sozinho. Nós temos falado de discipulado, para você não ficar sozinho, para você estar conectado ao corpo,
para não morrer. Para não morrer espiritualmente. O alerta, irmãos, do escritor da carta aos Hebreus, é para que nós possamos colocar os nossos olhos em Jesus, no Senhor Jesus. Mas, repito, não queira decapitar Jesus. Ele é o cabeça, mas ele tem um corpo, que é a igreja. Por tantas coisas que acontecem nos ajuntamentos de pessoas, tem muita gente, muitas pessoas decepcionadas com a igreja, e não tem mais disposição para andar com os irmãos, não tem mais disposição para ombrear com os irmãos, por conta de decepções passadas. Essas pessoas estão tentando decapitar Jesus, arrancar a cabeça do corpo. Isso não pode ser feito, irmãos. Ele falou na sua palavra, que ele é o cabeça da sua igreja. Qual é o seu corpo? Nós somos o corpo do Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Amém? E se isso talvez não é claro muito para você ainda, né, que é um assunto que a gente precisaria discorrer até com um pouco mais tempo, mas se isso te traz alguma dúvida, alguma confusão, converse com alguém, venha conversar conosco. Mas Jesus, ele é o cabeça da igreja. Não tem como separar isso. Não dá para separar Jesus da igreja. Né? Sexta-feira a gente estava no grupo caseiro lá em casa, e eu falava, viu, não dá para você ir no casamento de Jesus sem gostar da noiva. Não dá para você ir no casamento se você também não tem relacionamento com a noiva, que é a igreja. Precisamos colocar os nossos olhos nele, nesses dias. Para quem nós iremos? Para Jesus, porque só ele tem as palavras de vida eterna. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Fique de pé aí. Eu não sei qual é o seu momento. Eu não tenho a mínima capacidade de entender o momento que você está passando. Eu não sei se você ouviu o que Jesus está passando em Jericó, e há um lampejo na sua consciência e no seu coração de querer ver Jesus. Eu não sei se você está em cima da figueira. Eu não sei se você está vivendo aquele momento em que o prego está passando na sua vida, que o prego está riscando a sua vida, talvez esteja machucando um pouco, mas fique tranquilo, se for o prego de Deus, é para a vida, tá? Se for o prego de Deus que está passando na sua vida, é para gerar vida. Eu não sei se você está cansado, eu não sei se talvez você esteja desanimado, mas se você está cansado, se você está desanimado, coloque os teus olhos em Jesus. Eu não sei qual que é o teu grau de relacionamento com a igreja. Talvez você esteja hoje aqui, talvez venha só nessa reunião aqui. Não tem problema, viu? Seja sempre bem-vindo. Mas eu quero animar você a se aprofundar nesse grau de relacionamento. Eu quero animar você a buscar um grupo caseiro. Quero animar você a estar com os irmãos que são tão defeituosos quanto você. Eu quero animar você a estar com o povo que é tão problemático quanto você. Eu quero animar você a buscar o discipulado. Eu quero animar você nesta manhã a orar ao Senhor e falar, Senhor, coloca um companheiro para andar comigo, uma companheira de oração para andar comigo, para que eu possa dividir as cargas do meu coração, para que a gente possa animar um ao outro. Eu quero animar você hoje a colocar os teus olhos no Senhor. Então nós vamos orar por isso. Eu quero animar você a ler Hebreus. Quero animar você a ler a carta de Hebreus, que nos revela o Senhor de Cristo. Senhor, nós levantamos, Senhor, as nossas mãos
em louvor, em gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor é, e por tudo que o Senhor já fez, pela tua grande obra, Senhor, que já está consumado, já está feito, já está consumado, Senhor. O caminho já está livre, o caminho para o Pai já está livre, o caminho está aberto. Nós precisamos decidir andar, nós precisamos escolher caminhar nesse caminho, nós precisamos, Senhor, tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos, Senhor, e andar por esse caminho. Jesus, tira os nossos olhos, Senhor, das expectativas, Senhor, deste mundo. Senhor, às vezes, nós queremos ter sucesso, Senhor, no mundo que está apodrecido. Senhor, muitas vezes há uma expectativa no nosso coração de termos sucesso, de sermos bem-sucedidos no mundo que está condenado, no mundo qual já está caído, Senhor. Tira os nossos olhos deste mundo e coloca os nossos olhos no Senhor. Alinha, Senhor, alinha as nossas expectativas, alinha, Senhor, o propósito no nosso coração, Senhor. Jesus, nós queremos, assim como Zaqueu, Senhor, olhar para o Senhor e vermos no Senhor a salvação e as saídas para as nossas vidas. Senhor, que da mesma forma de que quando essa palavra chegou no coração de Zaqueu, e ele foi transformado pelo teu poder, pelo teu senhorio, transforma as nossas vidas, Senhor. Nos ensina, Senhor, a todos os dias, tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos, e seguir o Senhor. Jesus, traz ânimo, Senhor, ao nosso coração, traz ânimo, Senhor. Senhor, completa, Pai, a cada dia esta revelação sobre o Senhor e sobre a Tua igreja. Senhor, que nós possamos ter a revelação de que nós não andamos sozinhos, que nós não podemos andar sozinhos, Senhor, que nós precisamos dos nossos irmãos, que é o propósito do Senhor, é o plano do Senhor. Ainda, Senhor, que às vezes nós olhamos para isso e vemos falhas, e vemos problemas, mas o Senhor escolheu assim. O Senhor escolheu uma igreja, uma família, um corpo, Senhor, um edifício, uma edificação. Pai, eu oro, Senhor, para que cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, nesta manhã, sejam motivados, sejam animados, Senhor, para buscar os vínculos, Senhor, para buscar as conexões, para buscar, Senhor, estar perto mais uns dos outros, Senhor. E eu oro, Senhor, que ninguém aqui nesta manhã, Pai, fique num estado como se esperando que isso aconteça, mas que faça parte desse movimento. Em nome de Jesus, Pai, quebra todas as barreiras, Senhor. Quebra tudo aquilo que nos impede a nos aproximar, a estarmos perto, a estarmos juntos, Senhor. Abrir a nossa casa, estarmos na casa das pessoas. Faz isso, Senhor. Rompe as barreiras, Senhor, do nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não posso deixar de fazer esse convite. Se você não participa de nenhum grupo, mude isso na sua vida. Hoje ainda. Hoje ainda. Quem tem grupo na casa, vem aqui na frente. Venha aquele, vamos dizer assim, que está à frente ao grupo, e aquele que o grupo é na sua casa, o dono da casa. Às vezes é a mesma pessoa, né? O Marcos está na casa do Alessandro, o Aragão está na casa na casa dele, né? O Aragão está lá na casa dele. Você está no monte de casa, né? O Ari está na casa dele, né? O Jaime e o Lucas ali estão junto com o Nicolas. O André está lá na casa dele. Lá em casa tem um grupo. Nós somos sócios do grupo lá, eu e Israel. A Cíntia na casa dela. Esse grupo da casa da Cíntia aqui é chique, né, Cíntia?
esse grupo da casa da Cíntia é chique. É um grupo só de mulheres. É um grupo muito chique. Né, Cíntia? Diz que as reuniões terminam 4 horas da manhã, assim. Não é brincadeira, gente. Então, irmãos, e você pode começar um grupo na sua casa. Tem 2 lá? Então dá para escolher. Segunda e terça. Você pode ter um grupo na sua casa ou você pode vir falar com desses irmãos aqui, ó. Inclusive, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar agora, e a gente vai encerrar aqui esse momento, e eu vou pedir para eles ficarem um pouquinho aqui. Se você não está indo em nenhum grupo ainda, vou desafiar você vir aqui conversar com algum deles. Amém? Combinado? Vamos agradecer ao Senhor. Irmãos, batismo às 3 horas. Olha, tá, então olha aqui, rapidinho, a gente está encerrando. Terça tem a oração das mulheres à tarde, à noite, 19h30, a oração das mulheres vai ser aqui? Vai ser aqui. Na sexta, nós temos a vigília, todo mês nós teremos uma vigília na última sexta-feira, e hoje à tarde nós temos o batismo. Como o Marcos falou, lá no grupo do informativo, está o endereço, está a localização, é um pouquinho mais longe, mas como corpo, como igreja, nós vamos estar lá. Amém? Vamos estar lá junto com esses irmãos. Então acho que é isso, né? Vamos agradecer ao Senhor, e os irmãos aqui, estão aqui, para você que precisa estar num grupo caseiro. Senhor, nós queremos louvar o Senhor, te agradecer, Pai, por esse tempo que o Senhor nos deu, te agradecer pela comunhão, te agradecer porque o Senhor nos tornou uma família, o Senhor nos tornou parte, Pai, da Tua igreja, Senhor, e só foi realmente isso capaz, por Tua grandeza, bondade e misericórdia. Senhor, leva-nos, Pai, para as nossas casas, guardados debaixo da Tua potente mão, e que essa semana, Pai, nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, como diz o salmista, para não pecar contra Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor te abençoe e te guarde.